Terceira parte de resolução de questões da Lei Complementar 840. Questão 21. No período de estágio probatório, o servidor público do DF é vedada a cessão desse servidor a outro órgão? É vedado? Não. Pode ser sim cedido, mas tem condições. Qual é a condição? Que o cargo então seja aí para ocupar um cargo de natureza especial ou equivalente em nível hierárquico, ok? Então, em estágio probatório, o servidor pode sim ser cedido. Questão 22. Assinale a alternativa correta. Questão A. Letra A. Em caso de acumulação lícita de cargos, o estágio probatório é cumprido em relação a cada cargo em cujo exercício esteja o servidor. Correto? Correto. Permitido o aproveitamento de prazo ou pontuação? Não, aí está incorreto. Se eu estou em dois cargos, esses dois cargos podem ser acumulados, eu estou fazendo dois estágios probatórios distintos, ok? Então não tem nada que aproveitar de um para o outro. O que diz a lei? Artigo 23, ele vai falar que na hipótese de acumulação de lista de cargos, o estágio probatório é cumprido em relação a cada cargo em cujo exercício esteja o servidor, vedado o aproveitamento de prazo ou pontuação, ok? O que é aproveitamento de prazo? Eu já estou num cargo, esse cargo eu já estou há 2 anos, então eu entrei num outro cargo agora, eu vou aproveitar esse prazo já? Não. Vou aproveitar já a pontuação desse cargo? Também não. São duas coisas distintas, então cada cargo um novo estágio probatório. Questão B, letra B, perdão. Caso o servidor seja reprovado no estágio probatório, ele deve ser o quê? Exonerado. Letra C. Será reconduzido ao cargo de provimento efetivo anteriormente ocupado, no qual já possuía a estabilidade, o servidor que desistir do estágio probatório. Correto? Correto. Então a letra B. A lei complementar vai falar que o servidor reprovado no estágio probatório deve ser, conforme o caso, exonerado ou reconduzido ao cargo de origem. Exonerado quando ele não tiver um cargo de origem, ou se o cargo de origem do qual ele saiu, ele não era estável, certo? Então aí ele vai ser exonerado, mas ainda assim ele não vai ser demitido e sim exonerado. Questão C, então, a lei complementar vai falar que o servidor pode desistir do estágio probatório e ser reconduzido ao cargo de provimento efetivo anteriormente ocupado, no qual já possuía qual condição? Estabilidade. Observado o disposto no artigo 37. Não pode desistir do estágio probatório o servidor que responde em processo administrativo disciplinar. Então olha que interessante, então estiver respondendo processo administrativo disciplinar, ele não pode desistir aí do estágio probatório. Letra D, a gente já sabe que é o C o correto. O servidor em estágio probatório tem direito à licença não remunerada. Ele tem esse direito? Não. Em estágio probatório não tem essa licença não remunerada. Letra E. Não cabe recurso de decisão que desde que fundamentada reprovar o servidor em estágio probatório. Ou cabe recurso da decisão que reprovar o servidor em estágio probatório. Por quê? Por causa do princípio do contraditório e ampla defesa. Então sempre deve ser dada aí o contraditório e a ampla defesa aí, sob pena de incorrer inclusive em abuso da autoridade, ok? Questão então a D foi então é vedada a administração pública conceder licença não remunerada ou autorizar afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório. Excetua-se ao disposto nesse artigo o afastamento para o serviço militar ou exercício mandato eletivo. Então, para o serviço militar e o mandato eletivo em estágio probatório, ele sim pode ser afastado. A vedação que trata desse artigo aplica-se ao gozo de licença prêmio por assiduidade. Então, a vedação
de que trata nesse artigo aplica-se ao gozo de licença-prêmio por assiduidade. Então, a licença-prêmio por assiduidade não é estendida a quem? Ao servidor em estágio probatório, perfeito? Letra E. Então, contra a reprovação no estágio probatório, cabe recurso pedido de reconsideração de ato ou recurso, ok? Então, não cabe recurso, está incorreto. Questão 23, a questão aqui ela está com gabarito desatualizado, porque a lei complementar ela é de 2011, essa questão aqui ela é de 2009, ela era utilizada aí a 8.112. Vamos ver. Um servidor público do GDF em estágio probatório pode ser cedido a outro órgão para ocupar cargo de provimento em comissão no grupo direção e assessoramento superior? Pode ou não? Pode. DDAS de nível 4? Não. Antes podia, pela 8.112 podia, mas está desatualizado porque a 8.140 ele vai trazer no artigo 26 que ele só pode ser cedido a outro cargo, a outro órgão, perdão, ou entidade para ocupar o que? Cargo de natureza especial ou equivalente no nível hierárquico. Exemplo, no ministério, só para vocês terem uma ideia como que funciona essa estrutura. Tem o ministério, tem o ministro, tem o secretário executivo e aí tem os secretários abaixo aqui. Esses que são DAS 6. Aí depois tem os DAS que são os diretores, DAS 5. Depois tem os DAS 4. Esse cargo aqui é de natureza especial. Então nem para cargo de secretário aqui, ó, no ministério não pode. No GDF os secretários são de natureza especial, então ele poderia nesse caso aí para ser para secretário, mas então tem que ser natureza especial. Então aqui antes era certo, mas era questão de 2009, lembrando novamente, mudou o entendimento agora a aplicabilidade da lei complementar 840 e a lei complementar diz que eu só posso para o que? Natureza, cargo natureza especial ou equivalente nível hierárquico. Então, ok? Vamos lá. Questão 24. O servidor público é estável, perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou sujeita a recurso de instância superior. Tem isso? Não. Ou processo administrativo disciplinar, no qual seja assegurada ampla defesa. Correto? E ainda tem aqui a avaliação de desempenho. Aonde está previsto isso? No artigo 41 da Constituição Federal. Então veja, o que nós temos aqui? Quando o servidor vai perder o cargo? O artigo 33 vai falar que o servidor estável só perde o cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Então, a lei complementar 840 vai dizer que só perde nos casos que estão previstos na Constituição Federal. No artigo 41 vai falar, parágrafo 1º, vai dizer que o servidor só perderá o cargo quando, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, em processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada a ampla defesa. Então, nesses três casos, por isso que a nossa questão está incorreta, porque está aqui sujeita a recurso em instância superior, não tem isso. Questão 25. Maurício, chefe imediato de João, ambos servidores distritais, então Maurício determinou que este participasse de uma reunião de trabalho em Fortaleza, dias 9 e 10 de janeiro. João recebeu o valor de diárias, então ele recebeu o que? Diárias. No dia 8 de janeiro, João sofreu um acidente, então ele era para estar nos dias 9 e 10, mas dia 8 ele sofreu um acidente, conforme o atestado médico apresentado para Maurício, teve de ficar em repouso por 3 dias, razão pela qual não pôde viajar.
Essa foi a primeira vez no bimestre que João teve de afastar do serviço por motivo de saúde. Agora vamos julgar o item. A concessão de diária é um ato vinculado à administração pública? Então não está falando outra coisa, falou e trouxe uma coisa mais simples. Concessão de diária é ato vinculado? Sim. Por quê? O que é um ato vinculado? Que é uma obrigação da administração conceder uma diária. Qual o caso que ele é obrigado? Quando tiver o quê? Quando tiver presente os requisitos da diária, ok? Então vamos ver aqui. Ao servidor, então o servidor que tiver a serviço se afastar do Distrito Federal em caráter eventual ou transitório, faz jus à passagem diária para cobrir despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. A diária será, ou seja, ela é concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite, ok? Então, ele faz jus, então não tem a opção da administração deixar de pagar a diária e passagem para ele, desde que ele esteja enquadrado nessa situação. O servidor esteja em serviço, se afastar do Distrito Federal, vai fazer sim jus às diárias e passagem, então por isso que é um ato vinculado. Questão 26. Embora a acumulação remunerada de cargos públicos seja de forma geral vedada, essa vedação não se estende a empregos públicos vinculados a empresas públicas e sociedades de economia mistas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo sobre acerca da acumulação de cargos públicos. Ele diz que não se estende a empregos públicos vinculados a empresas públicas e sociedade de economia mista. Não se estende? Errado, se estende. Artigo 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos, exceto quando houver compatibilidade de horários para. Ok, então é proibido, a regra geral é proibido, mas temos algumas exceções. A proibição se estende a quem? A empregos e funções, a empresas públicas, aqui e sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas diretamente pelo poder público. Então, sociedade de economia mista e empresas públicas também se estendem à proibição da acumulação do cargo. Então, aqui eu risco não para deixar correta a minha questão. Última questão da bateria, ele vai falar: a quantia referente à indenização recebida por servidor público no GDF em atividade deve ser incorporada ao vencimento desse servidor. Então ele está falando que indenização deve ser incorporada ao vencimento? Não, indenização não se incorpora a vencimento, então está errado. Deve ser incorporada? Não se incorpora. Vai falar aqui sobre vencimento básico, pode ser pago ao servidor como vantagem de seguintes parcelas. Então tem vantagem: gratificação, adicionais, abonos e indenizações. Então é uma vantagem. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Então, indenizações não se incorporam. Lá no artigo 103, na mesma lei, vai falar que o valor das indenizações não podem ser incorporados à remuneração ou ao subsídio. Então, aqui ele estava dizendo que se incorpora, deve ser incorporado. Não, está errado. Beleza? Um abraço, povo. Vamos para a próxima.